Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, edição de sábado. Vamos aqui atualizar as informações sobre o nosso Vasco da Gama e nesse vídeo a gente vai falar principalmente sobre Felipe Coutinho. Pedrinho tem mais uma reunião marcada com o Felipe Coutinho e a informação que a gente tem é que o Coutinho fez algumas exigências, inclusive para reforçar o time e inclusive para contratar Souza e Alex Teixeira. Aquele burburinho, né, que tinha sobre essa situação foi confirmado e a gente vai falar sobre isso aqui. Tem mais algumas coisas aqui para a gente falar. A gente vai falar sobre o time do Vasco, né, para o jogo de amanhã contra a equipe do Cruzeiro. O Álvaro Pacheco fazendo mais mudanças ali na lista de relacionados. Esse treinador parece estar perdidaço, né? A gente vai conversar sobre isso aqui. Vamos falar sobre a Capa também, né, que deseja permanecer no Vasco. O Vasco que negocia aí com outras empresas de material. Enfim, depois da vinheta a gente começa. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante. Conto com você se inscrevendo também aqui no canal Machão da Gama, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo, esse vídeo que tem oferecimento da KTO. Você sabe que a KTO é parceira do canal Machão da Gama e se você utilizar o cupom MDG20 na hora de fazer o seu depósito lá, você ganha 20% de bônus no seu primeiro depósito, beleza? O QR Code está aparecendo na sua tela. A Eurocopa começou essa semana, tem jogo todo dia e você pode palpitar lá na KTO com as melhores odds do mercado, beleza? KTO parceira aqui do canal Machão da Gama. Amanhã tem jogo do Vasco, você também pode palpitar lá na KTO. O QR Code está aparecendo na sua tela e é só você usar o MDG20 para ganhar 20% de bônus no seu primeiro depósito. Bom, vou começar esse vídeo aqui parabenizando a molecadinha do Sub-15 do Vasco da Gama. O Vasco empatou hoje por 1-1 com o Fluminense e conquistou o título da Copa Rio Sub-15. O gol do Vasco foi marcado por Diego Minetti. O Vasco venceu o primeiro jogo por 4-1, então tinha vantagem nessa segunda partida, empatou por 1-1 e levantou o troféu. Copa Rio Sub-15, parabéns aí para a molecadinha do Sub-15 do Vasco da Gama por essa taça. Taça contra rival ainda, né? Contra o Fluminense, parabéns. Tão de parabéns mesmo a molecada. Mas vamos aqui falar de futebol profissional, né, meus queridos? Vamos falar de futebol profissional e vamos começar falando do jogo de amanhã contra o Cruzeiro. O Vasco deve ter novidades ali na lista de relacionados. Sem Payet, o Vasco deve ter o Guilherme Estrela entre os relacionados para enfrentar o Cruzeiro neste domingo. O Álvaro Pacheco fechou a preparação do Vasco para enfrentar o Cruzeiro no dia de hoje, né? Payet está fora do jogo. O meia francês vai para o segundo jogo seguido como desfalque por conta de um problema físico. O meia Guilherme Estrela, do Sub-20, foi convocado por Álvaro Pacheco e será relacionado para o jogo deste domingo. Outro que também foi relacionado é Matheus Carvalho, Matheus Cocão. Ele não foi relacionado contra o Palmeiras, mas foi relacionado para essa partida contra o Cruzeiro. A informação que a gente tem também é que essa forma, né, de como o Álvaro Pacheco está conduzindo a situação do Vasco já está fazendo ele sofrer contestações internas, né? Porque os jogadores não sabem, né, quem vai ser o titular. Um dia ele treina com um time, no outro dia ele treina com outro time. Com isso ele tem deixado, de certa forma, o elenco incomodado por conta dessa indefinição de quem joga e quem não joga. O David, por exemplo, enquanto o Flamengo não foi nem relacionado, no jogo seguinte foi titular. Agora a mesma coisa, o Matheus Cocão não foi relacionado no último jogo, nesse jogo está sendo relacionado. Então, assim, é uma inconstância, né, no trabalho do Álvaro Pacheco, que todo mundo sabe que não vai durar, né? Não vai durar muito o Álvaro Pacheco, não vai durar. Tem prazo de validade o trabalho do treinador português. Eu já tô por aqui com ele, ó, por aqui. Eu, sinceramente, eu não aguento mais olhar para aquela cara dele com aquela boina. Já me dá nojo, já me dá nojo. Eu não gosto nem de ficar falando. Aliás, não só ele, mas um monte ali do elenco, tudo relacionado ao Vasco, vem me causando nojo ultimamente. Me causa nojo. Tudo. É nojento falar sobre o Vasco. Ô time, ô clube. Meu Deus do céu. Mas enfim, a informação é essa, né? Que o Álvaro Pacheco também vem sofrendo aí algumas contestações por conta da sua forma
de trabalhar. Mas agora a gente vai falar aqui sobre Felipe Coutinho, né? Informação nova aqui sobre Felipe Coutinho. A informação da companheira Aline Nastari e também do Otávio Buis, lá do TNT. O Pedrinho, presidente do Vasco, tem uma reunião marcada com o jogador Felipe Coutinho para este final de semana, para que uma proposta concreta seja apresentada a Coutinho e valores sejam discutidos pela primeira vez. O Vasco deve oferecer para Coutinho o maior salário do elenco atual, superando inclusive o salário de Dimitri Payet. Para o meia Felipe Coutinho, a questão salarial não é o que prevalece. A maior preocupação de Felipe Coutinho é ter um time que possa ter melhores condições de desenvolvimento e de performance. As informações foram apuradas ali em conjunto, né, pela Aline Nastari e pelo Otávio Buis. Eles também apuraram e confirmaram que entre as exigências, né, de Felipe Coutinho para que volte ao Vasco da Gama está um pedido pelo retorno de Souza e Alex Teixeira. E esse pedido teria, de certa forma, incomodado ali os dirigentes do clube. O jogador entende que a equipe precisa ser reforçada para que o Vasco tenha um time mais competitivo e acredita que Souza e Alex Teixeira podem contribuir. Bom, é uma situação muito delicada, né? O Alex Teixeira esteve no Vasco e não conseguiu render nem perto do que a gente imaginava. O Souza vem de algumas atuações também em outros clubes que podem ser contestadas. Mas assim, se essa é a condição para o Coutinho vir para o Vasco, eu como dirigente do Vasco aceitaria. O Vasco não vai conseguir um jogador do nível do Felipe Coutinho e sinceramente, com o nível do elenco que a gente tem, eu não duvido nada que Souza e Alex Teixeira podem até contribuir, tá? O Souza, inclusive, eu acho que merece essa chance de jogar no Vasco. Ele já vem pedindo essa chance há muito tempo, é o sonho dele de jogar no Vasco, vem pedindo essa chance. Eu acho que ele merece. O Alex Teixeira, por já ter saído do Vasco recentemente, é uma situação um pouco mais complicada, mas também, sinceramente, eu já tô tão saturado, que se o Coutinho quer trazer os dois, traz os dois para jogar com o homem, traz os dois, deixa que o treinador resolve isso aí e vambora, porque sinceramente, pior do que tá, eu acho difícil ficar, hein? Pior do que tá, é muito difícil ficar, porque a coisa tá feia mesmo, tá feia, tá horrível, não tem nada de bom nesse Vasco, nada. Enfim, é isso, né? Então teremos aí essa reunião entre Pedrinho e Felipe Coutinho para definir esses últimos detalhes e quem sabe, né, sacramentar essa contratação. Para encerrar esse vídeo, vou falar sobre a Capa, né? A Capa, fornecedora de material esportivo do Vasco da Gama. Informação do canal Atenção Vascaínos é que a Capa tem o interesse de fazer uma oferta e de trazer uma melhor solução para o Vasco e pretende continuar a sua parceria com o clube. Segundo o André Giglio, né, que é o diretor da Capa no Brasil, a Capa está conversando com o Vasco há algum tempo e já manifestou ali o real interesse em querer negociar e apresentar uma nova oferta ao Gigante da Colina. O contrato atual é bem ruim, o Vasco quer melhorar, mas a Capa não quer perder o Vasco, né? O Vasco que negocia com outras empresas, mas a Capa quer continuar. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante, se inscreva. Saudações, até a próxima. Fui!